Boa noite, meus amigos, nossos irmãos em humanidade e simpatizantes da doutrina dos espíritos, o Espiritismo. Hoje, 28 de setembro de 2020, voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui de Limoeiro. E hoje, antes de iniciarmos o nosso programa, que vamos conversar um pouco sobre a questão do reino celestial, a resposta que Jesus deu a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Conversaremos um pouco sobre este tema, sobre essa questão, à luz do Espiritismo. Mas antes, como dissemos, vamos fazer a leitura aqui ligeira de uma frase, um texto, que vai servir para todos nós, que diz assim: sua fé, sua vontade, sua paciência e sua perseverança são suas maiores armas. Portanto, não se deixe abater pelo desânimo. São pensamentos que têm muita importância para a nossa alma, nosso espírito. Não deixam de ser alimentos que nutrem a nossa alma e deixam uma mensagem de orientação espiritual, de conforto espiritual que todos precisamos. A fé, a vontade, a paciência, a perseverança são as nossas maiores armas. Portanto, não nos permitamos deixar abater pelo desânimo. Isso é muito bom para nós. E então, a propósito do assunto desta noite, do nosso programa Encontro com o Espiritismo, consultamos aqui o nosso e-mail e vemos uma pergunta que é pertinente ao assunto de hoje. Pergunta: o que Jesus quis dizer quando respondeu a Pilatos: meu reino não é deste mundo? Exatamente isso. Apenas para rememorar, Pilatos encontrou-se com Jesus. E no diálogo, Pilatos perguntou ao Cristo: é rei? Achando que essa pergunta era Pilatos que achava que Jesus era um rei. Mas Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, mostrando a Pilatos que o reinado dele era todo moral e espiritual, não tinha nada a ver com os poderes da terra, já que Pilatos estava com a mente, o espírito, a alma, completamente ligada ao reinado do mundo, porque ele era, lá na Judéia, um representante de César, dos antigos romanos. Logo, ele achava, pelas informações que ele conseguia por fora, já que ele era o representante de César, era político e era também militar. Ele achava que Jesus vinha competir com ele para tomar o cargo dele de procurador de César lá na Judéia. Esse era o cargo dele, procurador de César lá na Judéia. Logo ele pergunta: é rei? Jesus respondeu: o meu reinado não é deste mundo, mostrando que o reinado era todo moral. E então, com base nesta pergunta, que está nos Evangelhos, nós consultamos aqui o Livro dos Espíritos, que é o livro básico da codificação espírita, e que na questão número 1017
1017 deste Livro dos Espíritos. E nesta pergunta, ou nesta questão, Allan Kardec pergunta aos espíritos da codificação, aos espíritos superiores, em que sentido é preciso entender estas palavras do Cristo: meu reino não é deste mundo. Vamos prestar atenção à resposta do espírito elevado. Ele responde: assim respondendo, o Cristo falava num sentido inteiramente figurado. Era uma simbologia. Ele queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. E continua: ele está por toda parte. Ele, quem? Jesus, está por toda parte, onde domina o amor ao bem. Mas o homem ou os homens ávidos de coisas deste mundo e ligados aos bens da terra não estão com ele. Exatamente isso. E agora nós nos lembramos de que Jesus está onde existem a verdade, o amor e a justiça. Mesmo que não seja chamado pela prece, pelas orações, mas ele aí está, porque existe a verdade, a justiça e a caridade, o amor. Essas são as bases de chama, de atração para a presença de Jesus, mesmo que não seja solicitado pelas orações. E onde não existirem a verdade, que acabamos de dizer, a justiça e a caridade, ele aí não estará, mesmo que seja solicitado pelas orações das religiões e das pessoas. E então, na questão seguinte do Livro dos Espíritos, que nós estamos estudando hoje, é a questão 1018. Aí Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, que entrevistava os espíritos superiores, ele pergunta novamente: jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? Jamais. Quer dizer, nunca. Essa aqui é a pergunta. E o espírito superior, então, lhe dá a seguinte resposta: o bem reinará sobre a terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. É aí que o reino de Deus estará. E ele continua: então farão nela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e dela afastará os maus espíritos. Mas os maus não a deixarão, senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. Então nós vemos aqui, em mais uma resposta dos espíritos superiores a Allan Kardec, que o orgulho e o egoísmo que ainda reinam no coração do homem são os obstáculos maiores de crescimento espiritual dos homens aqui na Terra. Às vezes a gente quer negar, mas o orgulho tem 1001 facetas. Orgulho, prepotência, orgulho, arrogância, e não se sabe, às vezes nós ficamos na dúvida e não sabemos que o orgulho sai do egoísmo ou é o egoísmo que sai do orgulho. Mas uma coisa ou outra são as maiores barreiras que estão ainda dentro de nós. E nunca conseguiremos a conquistar o reino de Deus
enquanto dentro de nós perdurarem o egoísmo e o orgulho, que são as duas grandes barreiras que impedem de nós conquistarmos o reino de Deus que está dentro de nós. E quando falamos no reino de Deus, sempre lembramos Jesus em diálogo com um israelita naquela época. E o israelita, para tirar sua própria dúvida, ele perguntava a Jesus: Senhor, onde é que está o reino de Deus? E Jesus respondeu a ele: o reino de Deus está dentro de vós. Logo, a gente muitas vezes procura a felicidade na prática, no desfrute, nos gozos materiais aqui na Terra. Quando, na verdade, à medida que nós nos ligamos mais aos prazeres da matéria, aos prazeres do mundo aqui na Terra, nos distanciamos da conquista desse reino de Deus, que está dentro de nós. E à medida que nós vamos deixando os prazeres, as ligações com os prazeres do mundo material, em sentido contrário, vamos nos aproximando da conquista desse tesouro celestial que está dentro de nós. Tesouro celestial, o reino de Deus, é sinônimo de felicidade plena. E nunca seremos ou nunca conquistaremos a felicidade plena dentro de nós, no nosso coração, na nossa alma, enquanto estivermos ligados ao egoísmo, aos orgulhos, às paixões desenfreadas, às ambições, às avarezas, às invejas, aos ciúmes e a outras inferioridades do nosso espírito que ainda é muito atrasado. Então, meus amigos, aqui na resposta o Espírito está deixando bem claro que os maiores obstáculos da nossa elevação espiritual não são outra coisa, é o orgulho e é o egoísmo. Então, nós vamos chegando mais uma vez ao final do nosso trabalho, do nosso estudo, que é nesse programa Encontro com o Espiritismo, e voltaremos na próxima oportunidade apresentando outros temas do livro dos Espíritos, que é a base, o livro básico do Espiritismo. E aproveitamos a oportunidade para concitar apenas a título ou a guisa de sugestão. Conheçam as obras de Allan Kardec, a começar do Livro dos Espíritos. Depois vem o Livro dos Médiuns, que é um segmento do Livro dos Espíritos. Depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo. E se você quiser um conhecimento mais profundo da doutrina, e acredito que todo mundo quer, leia também O Céu e o Inferno, que é a justiça divina na visão do Espiritismo. E depois leia a Gênese, que Allan Kardec, auxiliado pelos espíritos superiores, explicam a criação do planeta Terra. Adão e Eva, que foram os primeiros, simbolicamente falando, os primeiros homens aqui da Terra, mas simbólico, porque Adão e Eva, na realidade, são figuras mitológicas da mitologia hebraica. Eles não existiram, mas representa, dentro da simbologia, os seres humanos no seu começo. Então nós temos aí as 5 obras de Allan Kardec, para consultarmos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que é a ciência espírita, sobre mediunidade, fenômenos, mediunidade em todos os sentidos. E temos depois o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a Bíblia, ou os Evangelhos explicados à luz do Espiritismo. E mais, voltamos a confirmar, o Céu e o Inferno, que é a justiça divina na visão do Espiritismo, e depois a Gênese. E assim, meus prezados amigos, companheiros e irmãos, fica aí a sugestão
para conhecermos a doutrina espírita, que ainda é muito ignorada pelas criaturas aqui da Terra. Muita paz, boa noite e vão dormir lendo uma página do Evangelho, fazendo uma prece e durma na companhia dos bons espíritos e muita paz para todos. E até outra oportunidade.